Olá, estudantes de filosofia, tudo bem? Eu me chamo Francisco Galeno e sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Trago a vocês um estudo sobre a filosofia moral segundo Immanuel Kant. Vamos aos estudos. A teoria da moral segundo Immanuel Kant. A filosofia moral de Kant afirma que a base para toda a prática moral é a capacidade do homem de agir racionalmente, fundamentada em uma lei a prioristicamente inerente à racionalidade universal humana, que corresponde à sentença do imperativo categórico. Age só segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Kant apresenta aqui um modo de atingir pela razão e não pelo gosto pessoal uma ação moral válida para um indivíduo e simultaneamente válida a todos, como princípio de uma lei universal. Em suas palavras, ele afirma a universalidade da lei pela qual sucedam efeitos constitui o que se chama natureza no seu sentido mais amplo. Abre parênteses. Segunda forma. Fecha parênteses. Isto é, a existência das coisas, enquanto for determinada por leis universais. Resulta daqui que o imperativo universal do dever pode formular-se assim: age como se a máxima de tua ação deverá tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza. Fundamento da metafísica dos costumes, da página 70 a 71. Kant traz uma visão sobre a razão. Kant estudou detalhadamente duas formas de manifestação da razão: a razão teórica e a razão prática. A razão teórica pura permite ao sujeito elaborar o conhecimento do mundo e da natureza. A razão prática pura abre o caminho para o conhecimento da sociedade. Por que razão pura? Kant acredita que existem faculdades que são, a priori, a exemplos, a razão, e a priori, a exemplos, os conhecimentos adquiridos pela experiência. A razão teórica pura corresponde ao imperativo categórico. O imperativo categórico é um instrumento do julgamento moral da razão pura. No domínio da razão prática, somos livres. Os princípios da moralidade kantiana são, portanto, derivados da racionalidade humana. Então, é uma ação racional. Por isso, a moralidade trata do uso prático e livre da razão. Kant ainda continua nos dizendo: existe uma lei moral em nós que é objetiva e que não é conhecida pela experiência, mas pela razão. Nós temos mais um ponto de vista aqui, mais uma colocação de Kant. Essa lei obriga-nos a agir ou a nos abster de agir, simplesmente em razão da ação ser permitida ou proibida por ela. Agora falaremos sobre os imperativos, o imperativo categórico e o imperativo hipotético e categórico. Então, nós temos aqui vontade versus liberdade. No caso da liberdade, o Kant traz como autonomia. Todos os imperativos ordenam hipotética ou categoricamente. Se a ação for boa, simplesmente como meio para alcançar outra coisa, então o imperativo é hipotético. Mas se a ação é representada como boa em si, mesma e, portanto, como um princípio necessário para uma vontade que, em si mesma, está em conformidade com a razão. E então o imperativo é categórico, hein, pessoal? Imperativo hipotético. Vamos colocar aqui mais exemplos. Tais imperativos determinam a vontade somente sob a condição do alcance de determinados objetivos. Por exemplo, se queres ser campeão, deveres treinar. Se queres chegar na universidade, você tem que estudar, tem que se preparar, hein? Tem que se preparar aí para o Enem. Categórico. Tais imperativos determinam a vontade sem ter em vista o obter determinado efeito desejado, mas simplesmente como à vontade. Tais imperativos não diz deveres, ser quiseres, mas sim deves, porque deves. Então, deves
Se quiseres, não. Deves, porque deveres. É necessário, hein? Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso slide. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Bons estudos, muito obrigado. E um abraço, hein? Felicidade!